O potencial e a necessidade do Remo se transformar em um clube empresa nas próximas temporadas e os principais motivos para isso acontecer. Uma proposta também que já teve, quero revelar aqui os valores da temporada de 2022, comparando com os clubes que já se transformaram em uma SAF nos últimos anos, o que seria um valor justo para o clube do Remo. 500 milhões, 1 bilhão de reais, quero dar também o meu pitaco a respeito dessa história e aquela comparação que inevitavelmente o torcedor acaba fazendo com outros clubes do Nordeste, do Norte, o Paysandu, enfim, quero comentar também sobre essa polêmica e o que vejo como fundamental, um Remo que está sim muito mal gerido nas últimas temporadas, principalmente no aspecto esportivo, que na minha avaliação a SAF não irá corrigir isso 100%. Mas com toda certeza tendo um maior profissionalismo, calma, paciência também e maior critério nas escolhas esportistas. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também em nosso canal, ativar as notificações, conferir o nosso canal de cortes, que eu vou deixar o link logo aqui abaixo na descrição. É importante a gente ter um canal reserva, secundário aqui na plataforma com 1000 inscritos. Já estamos bem próximos de atingir essa marca, conto com a sua ajuda. E aqui no canal principal, no Black Card, ajudar a gente a chegar nessa marca de 60 mil inscritos também, que é a nossa próxima meta. Fechado? A playlist do Remo você encontra na tela final. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre a SAF do Remo, um assunto já discutido desde 2021-22, o Remo tem especulações a respeito desse assunto e também o próprio torcedor acaba questionando as decisões da diretoria, seja ela da época do Fábio Bentes, seja agora com o presidente Tonhão, e o que eu vejo que o Remo está batendo cabeça demais nas últimas 3-4 temporadas, vencendo o critério esportivo. É um Remo que contrata muito no começo da temporada, dispensa quase todo mundo, não acerta nas contratações para o campeonato estadual, e aí chega no Brasileirão com aquela loucura. E quando dá na metade da Série C, acaba demitindo jogadores. O Remo vai basicamente para a terceira temporada fazendo exatamente essa mesma burrice. E aí é muito difícil, cara. Você pode ter bons jogadores, você pode ter um bom treinador, um diretor com boas intenções, mas o futebol, assim como qualquer trabalho, ele necessita de tempo, de habilidade, de paciência, de treinamento, e isso o Remo acaba não tendo. Desta forma, eu vejo que a SAF seria sim um melhor caminho para o Remo se tornar mais profissional. Até acho que nesse ano houve um avanço, é um Remo que deve pouco sobre as dívidas. O último presidente, o Fábio Bentes, falou que deixou 4 milhões em caixa, mas nessa temporada a premiação da Copa do Brasil acabou sendo bloqueada, segundo aí o Tonhão, um valor mais ou menos na dívida de 2 milhões de reais. Seria basicamente de INSS dos atletas, do Tribunal Regional do Trabalho. Então o Remo ainda tem essas pendências, mas assim, não é um clube endividado, tá? O Remo não tem dívidas estratosféricas. Se não tiver esses 4 milhões em caixa, tem essa dívida de 2 milhões, mais uns quebradinhos. Nessa temporada, bem provável, tendo uma boa gestão, já quite qualquer irregularidade. Então, nesse aspecto, o Remo está assim muito à frente dos outros clubes, até porque estamos falando de um time que não funcionou. Se você pegar o Remo dos últimos 10 anos, é um cenário que aqui no Brasil, geralmente, os clubes se afundam em dívidas assim estratosféricas. Não seria nenhum absurdo, por exemplo, hoje o Remo, pelas decisões esportivas, pela falta de estar na Série B, na Série A, que é onde de fato o dinheiro ocorre, o Remo ter 100 milhões de dívidas não seria nenhum absurdo. Até mesmo se você pegar os exemplos do Figueirense, do Coritiba, do Sport, clubes também que precisaram se transformar em uma SAF, e o Sport ainda não. Então vejo que nesse cenário, os principais motivos que eu apontaria aqui hoje, para o Remo se transformar em uma SAF o mais rápido possível, a gestão profissional, acabar com esse negócio de presidente, o cara fica 3-4 anos, aí chega outro. Olha, você pode até ter pessoas bem intencionadas, não estou discutindo esse critério, mas acho que é uma coisa muito mais superficial, muito mais banal do que, por exemplo, algo profissional como é uma SAF. Não quer dizer que tudo será perfeito em uma SAF, mas uma lógica que eu gosto muito é que se a SAF der prejuízo, tem alguém perdendo dinheiro saindo do próprio bolso, no caso o dono da SAF. Uma associação como é o Remo, o Goiás, que é o clube que eu torço, o Corinthians, o Bahia, se estiver devendo, quem vai ficar com a dívida é o clube, Então isso, querendo ou não, o ser humano é assim mesmo, ele acaba sendo mais negligente ao tomar as decisões. Então, além desse cenário de ser um clube mais organizado, trazer a possibilidade de maiores investimentos. Hoje o Remo, por exemplo, não tem uma condição de pagar 150, 200 mil reais em um jogador de peso. Também não tem aquela condição de fazer uma grande compensação financeira,
para contratar jogadores, sei lá, é um bom destaque na Liga Argentina, o Remo chegar e pagar 3, 4 milhões de reais, não tem essa grana, tá? E é natural, assim como os outros clubes da Série C também, e vários da Série B também não terão. Então, com a chegada de uma SAF, essa coisa de você ter um elenco por mais anos, então você vai contratar jogadores mais jovens, você vai fazer uma compensação financeira, não ficar só naquela coisa de trazer o resto, né? O resto, o jogador que ninguém quer, vai ser emprestado, pagando metade do salário. Um jogador que está livre no mercado. Você pode até encontrar bons atletas assim, né? Mas contratações mais coerentes que cheguem para jogar e já tendo um histórico recente positivo. Além, claro, né, do investimento na infraestrutura, nas categorias de base, por que não? Uma modernização no Baianão. Então eu colocaria esses tópicos como os principais motivos para o clube do Remo se transformar em uma SAF. Sobre os números, na temporada de 2022 houve um interessado em comprar a SAF do Remo, naquela ocasião era 40 milhões de euros, né, que dava uma quantia na época de 210 milhões de reais e ainda poderia receber o acréscimo de 25% do valor caso o time, né, do Remo, o clube do Remo subisse para a Série B do Brasileirão. Esta proposta chegou no dia 10 de maio, acabou sendo recusado pela diretoria do Leão ao encontrar divergências, tá, nos critérios adotados naquele momento, e eu também não faria essa venda não, tá? Acho que 210 milhões de reais é um valor muito pouco para um clube do tamanho do Remo, da sua torcida, com estádio próprio, enfim, não pensaria em valores como esse. Assim como o Vitória fez, o presidente Fábio Motto adotou esse discurso de não vender a SAF no momento que o clube está com a marca desvalorizada. A não ser que for uma urgência, um time que, igual por exemplo o Cruzeiro estava, não tinha como recusar o Ronaldo lá em 2021, 2022, né? Ou sei lá, o Vasco com muitas dívidas, mas tentar chegar ao Remo no mínimo na Série B do Brasileirão, que aí o valor da marca ele já se torna mais atraente e consequentemente você tendo um valor mais alto para investir no time. Até mesmo o Fábio Mendes ele tinha um apreço pela SAF do Fortaleza, né, que mantinha o controle acionário e se livrava dos riscos, por exemplo, de perder o rumo nas eleições mal sucedidas. Eu gosto desse modelo também da SAF, tá, do Fortaleza, mas penso que para isso acontecer, o clube tem que estar muito ajustado, tá, na sua diretoria também interna, tá, porque aí acaba sendo uma SAF meio mista, ao mesmo tempo tem a associação, que eu vejo bons critérios na associação, mas também o investimento externo. Tá? Acho que esta forma pode ser uma boa também para os clubes aqui do Brasil. Sobre outras referências, né, essa proposta de 200 milhões não venderia. E aí se fosse para mim falar hoje, tá, quanto valeria o Remo, um clube que não tem dívidas, com a estrutura, com a torcida, mas está na Série C do Brasileirão. Eu começaria a analisar algum tipo de proposta acima de 500 milhões de reais, tá? Até porque é uma duração de contrato muito longa, tem que definir também que dinheiro, qual parte desse dinheiro vai para cada uma das coisas. Pegar hoje as referências das SAFs já negociadas, acho que até mesmo um critério ruim de se adotar, porque eu penso que o Remo, por exemplo, ele quando se transformar em uma SAF, é bem provável que seja vendido mais caro do que foi o Botafogo, né, 700 milhões de reais lá em 2022. Por quê? Porque os valores vão aumentando, né? A SAF aqui no Brasil ela vai pegando a cara, outros investidores vão se interessando. Então, para definir aqui um valor bem justo, eu colocaria nessa faixa, tá? De 700 a 1 bilhão de reais. Tanto para o Remo, quanto para o Paysandu, o Goiás, o Sport, eles têm que pensar desta barreira aí para cima, tá? Não adianta negociar a SAF com urgência por 300, 400, 500 milhões de reais e saber muito bem também, né, para quem você está negociando, tá? Então esta é a minha opinião. Até o presidente do Vitória ele falou como que você calcula, por exemplo, a venda de jogadores da base, né? Ele até orçou um valor, falou, pô, mas o Vitória ele vale quanto? 1 bilhão, 5 bilhões de reais? E não está errado ao pensar nisso. Por quê? Porque as SAFs negociadas aqui no Brasil até o momento foram de clubes desesperados. Por exemplo, o Coritiba ele conseguiu um investimento de 1,1 bilhão de reais até 2033, 90% da SAF. Então, se você pegar em números brutos, maior do que o Botafogo e o Vasco. Não quer dizer que o investimento seja maior, mas pelo menos nesse valor inicial ele é. Os números eles são maiores. Por quê? Porque vai desenvolvendo, vai com o passar dos anos, chegando investidores maiores. Aquela urgência de vender acaba negociando o mais rápido possível. Tá? E não estou julgando o Vasco, o Botafogo e o Cruzeiro, porque as situações deles era aquela coisa. Ou você fecha a SAF hoje, ou fecha a porta mês que vem. Então, nesse cenário, o Remo não está. Tá? Então, basicamente, seria esta a minha análise, tá? Uma maior organização, um modelo, né? Uma estrutura, uma ordem, algo que no Remo a gente não vê, né? Não tem como você pegar assim e falar, nossa, o Remo ele faz uma temporada
onde há um critério de contratações, onde existe uma organização entre a diretoria e a comissão técnica. Não é isso, tá? Não é isso que a gente vê no Remo, e esse aspecto acaba prejudicando também o esportivo, sem considerar a parte de contratações, onde você tem que ir no mercado com pouco dinheiro, é natural, tá? Mas erra muito, mesmo com dinheiro acima da média na Série C, as últimas diretorias do Remo vêm errando demais da conta na montagem dos seus elencos. Então, penso que a SAF é sim um bom caminho para esses dois cenários, tá? Um assunto que foi pouco discutido até aqui, sob o comando do presidente Tonhão, mas deve sim voltar à tona logo logo, até porque as SAFs no Brasil, né, já tem outros clubes interessados, outros negociando, e no norte do país eu vejo o Remo e o Paysandu como excelentes referências, tá? Se fosse para pegar um valor de base, aguardando, ou sei lá, um dos clubes, o que eu não acho que vão virar SAF, mas por exemplo, se um Flamengo, ou um Palmeiras, ou o Atlético Mineiro se transforma em uma SAF vendido, por exemplo, para o exterior, sei lá, um valor, sei lá, 15 bilhões de reais, aí acho que dá pra gente ter um maior critério. Quando o Atlético Paranaense também for negociado, que é outro clube regional, mesmo que bem mais estruturado hoje do que o Goiás, do que o Sport, do que o Remo, tá? Mas o Atlético também, nesse cenário de ser um clube individual, né, um clube quase que único aqui no Brasil, e sendo um clube fora do eixo, ele também vai trazer um valor bem acima desses valores do Coritiba, do Cruzeiro, do Vasco, do Botafogo, bem maiores. Então também serve de referência para o Remo, tá? Não estou falando que será negociado pelo mesmo valor, mas é natural a gente ter uma quantia superior a isso. O Cruzeiro foi vendido, por exemplo, por 400 milhões de reais lá em 2022, esse investimento até 2026. O Cuiabá, os números não foram divulgados, o Vasco 700 milhões em 3 temporadas, o Botafogo também 700 milhões e o Bahia por 1 bilhão no total. Tá bom? Esse valor investido em 15 anos. Mas foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também no nosso canal, ativar as notificações, conferir o canal de cortes. Tem também o meu canal do Goiás, acho que já deu para perceber, ele chama Goiás News. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Peço perdão aqui pela voz um pouco mais baixa, estou me recuperando, tá? O corpo já tá legal, mas a voz ainda acaba saindo meio fraquinha. Conto com a compreensão de vocês, tá bom? Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos numa próxima oportunidade. Valeu, galera!